Segura essa, nação rubro-negra, porque o clima nos bastidores do Flamengo ficou mais tenso do que nunca. A derrota na Argentina não foi apenas um tropeço comum fora de casa. Foi um resultado que acendeu um sinal de alerta real sobre o momento da equipe e, principalmente, sobre o trabalho de Felipe Luiz à frente do comando técnico. E quando o próprio treinador admite que a derrota foi justa, isso muda completamente a narrativa e aumenta ainda mais a pressão em cima do ambiente interno do clube. Depois da partida, a declaração sincera de Felipe Luiz repercutiu fortemente entre torcedores, analistas e até dentro do próprio clube. Reconhecer a superioridade do adversário demonstra lucidez, mas também escancara que o desempenho ficou abaixo do que se espera de um elenco tão qualificado. E no Flamengo, onde a exigência é máxima em todos os jogos, qualquer oscilação vira motivo de debate intenso, principalmente quando acontece em competições importantes. Internamente, a avaliação é de que o time apresentou falhas coletivas que não podem se repetir, sobretudo em confrontos decisivos. A intensidade em alguns momentos caiu, a organização tática apresentou brechas e a tomada de decisão em campo deixou a desejar. Esses fatores, somados, criaram um cenário em que a equipe perdeu competitividade durante a partida, algo que pesa muito em jogos internacionais de alto nível. Felipe Luiz chegou ao comando cercado de expectativa, respeito e confiança por sua trajetória como jogador extremamente inteligente taticamente. Porém, a transição para a função de treinador no Flamengo envolve um nível de cobrança completamente diferente. Não basta apenas ter ideias modernas e visão estratégica. É preciso transformar isso em resultados consistentes dentro de campo, jogo após jogo, sob pressão constante. A derrota fora de casa serviu como um divisor de percepção sobre o momento atual do time. Até então, as oscilações vinham sendo tratadas como ajustes naturais de trabalho. Mas quando o desempenho abaixo do esperado se torna visível em um palco importante, o debate se intensifica automaticamente. E, inevitavelmente, o foco recai sobre o treinador, que é o principal responsável pela organização da equipe. Outro ponto que aumentou a repercussão foi o fato de o Flamengo possuir um elenco estrelado, caro e montado para disputar títulos em todas as competições. Quando um grupo com esse nível técnico não rende o esperado, a cobrança se torna ainda maior. A torcida passa a questionar escolhas táticas, escalações e até a forma como o time se comporta emocionalmente em jogos de alta pressão. Nos bastidores, ainda existe respaldo ao trabalho de Felipe Luiz. A diretoria entende que mudanças bruscas podem gerar instabilidade, principalmente no meio de uma competição relevante. No entanto, esse apoio vem acompanhado de uma expectativa clara: a necessidade de uma resposta imediata dentro de campo, especialmente no próximo jogo em casa, que passa a ter um peso gigantesco. E é justamente nesse cenário que a pressão cresce de forma silenciosa, mas constante. Não se trata apenas de um resultado isolado, mas da forma como a equipe se comportou durante a partida. A sensação de falta de intensidade em determinados momentos chamou atenção e gerou discussões internas sobre ajustes estratégicos urgentes. A torcida, como sempre, já demonstra reações divididas. Uma parte segue acreditando no potencial do trabalho do treinador, considerando que ele ainda está em processo de consolidação na carreira técnica. Outra parte, porém, começa a demonstrar preocupação com a consistência da equipe em jogos grandes, onde o nível de exigência é máximo e os erros são mais expostos. Além disso, existe o fator psicológico que pesa muito nesse tipo de situação. Uma derrota fora de casa, em um contexto competitivo relevante, pode afetar a confiança do elenco. Cabe ao treinador recuperar o equilíbrio emocional do grupo, reforçar a confiança coletiva e transformar a pressão externa em motivação competitiva dentro de campo. Felipe Luiz mostrou consciência total da responsabilidade ao evitar desculpas e assumir publicamente a necessidade de evolução. Esse tipo de postura é bem visto internamente, pois demonstra liderança e autocrítica. Porém, no futebol de alto rendimento, discurso precisa ser acompanhado por desempenho. E é exatamente isso que será cobrado nos próximos jogos. A comissão técnica já iniciou um trabalho intensivo para corrigir falhas táticas, ajustar posicionamentos e melhorar a dinâmica coletiva do time. Treinos mais focados, análise detalhada da partida e ajustes estratégicos fazem parte do plano imediato para reverter o cenário e recuperar a confiança tanto do elenco quanto da torcida. Outro elemento que pesa nesse momento é o ambiente do Flamengo.
conhecido por ser um dos mais exigentes do futebol sul-americano. A paixão da torcida impulsiona o time quando os resultados aparecem, mas também aumenta a pressão quando o desempenho não corresponde às expectativas. E isso exige do treinador uma gestão emocional extremamente sólida. O próximo confronto em casa passa a ser encarado como muito mais do que apenas uma partida. Será uma oportunidade de resposta, de recuperação de confiança e de reafirmação do trabalho da comissão técnica. Uma atuação convincente pode aliviar a pressão e fortalecer o ambiente interno. Já um novo desempenho abaixo do esperado pode intensificar ainda mais as cobranças. Por isso, o momento é tratado como um alerta máximo, mas ainda não como uma crise instalada. Existe cautela nas avaliações internas, porém também há consciência de que o Flamengo precisa apresentar evolução imediata. O clube sabe que em um cenário competitivo de alto nível, a margem para erro é sempre muito pequena. E é justamente nesse contexto que Felipe Luiz enfrenta um dos maiores desafios de sua jovem carreira como treinador: provar sua capacidade de reação sob pressão intensa. Mais do que conhecimento tático, o momento exige liderança, controle emocional e decisões estratégicas rápidas para recolocar o time no caminho das boas atuações e dos resultados positivos. Agora, com o jogo de volta se aproximando, a tensão cresce ainda mais dentro e fora do clube. O Maracanã deixa de ser apenas o palco de mais uma partida e passa a representar um verdadeiro teste de reação para o Flamengo e, consequentemente, para o trabalho de Felipe Luiz. A expectativa é enorme e cada detalhe será observado com atenção pela torcida, pela diretoria e pela imprensa. A comissão técnica sabe que a resposta precisa vir não só no resultado, mas principalmente na postura do time em campo. Intensidade desde o primeiro minuto, organização defensiva mais sólida e maior controle emocional em momentos decisivos são pontos considerados essenciais para mudar a percepção após a derrota na Argentina. Sem isso, a pressão tende a crescer de forma significativa. Existe também uma preocupação clara com a consistência ao longo dos 90 minutos. Em jogos recentes, o Flamengo apresentou momentos de bom desempenho, mas com quedas bruscas de intensidade durante a partida. Esse tipo de oscilação é algo que precisa ser corrigido com urgência, principalmente em confrontos de alto nível, onde qualquer desconcentração pode custar caro. Nos bastidores, o discurso permanece de apoio ao treinador, mas com cobrança por evolução imediata. A diretoria entende que o projeto precisa de continuidade, porém também reconhece que o clube vive de resultados. E no Flamengo, a equação é simples: desempenho convincente reduz a pressão, enquanto resultados negativos ampliam questionamentos sobre o comando técnico. Outro fator relevante é o peso da camisa rubro-negra. Jogar no Flamengo significa lidar com expectativas gigantescas em todas as competições. Não existe margem para acomodação. Cada partida é tratada como decisiva e o ambiente exige um nível constante de competitividade. Isso torna o trabalho do treinador ainda mais desafiador, principalmente em momentos de oscilação. Felipe Luiz, por sua trajetória como jogador de alto nível, conhece bem a mentalidade competitiva exigida em clubes grandes. Porém, estar à beira do campo como treinador é uma experiência diferente, onde as decisões estratégicas são analisadas de forma ainda mais intensa. Substituições, ajustes táticos e leitura de jogo passam a ser determinantes para a avaliação pública do trabalho. A derrota recente também trouxe reflexões sobre a dinâmica entre os setores do time. Em determinados momentos, houve desconexão entre meio-campo e ataque, além de dificuldades na recomposição defensiva. Esses aspectos táticos estão sendo trabalhados com prioridade nos treinamentos, visando apresentar um time mais equilibrado e competitivo no próximo confronto. A torcida, por sua vez, deve desempenhar um papel crucial nesse momento. O apoio vindo das arquibancadas pode funcionar como combustível emocional para o elenco reagir dentro de campo. Entretanto, caso o desempenho não convença, a cobrança tende a ser imediata, algo natural dentro da cultura intensa que envolve o clube. Outro ponto importante é a gestão do vestiário. Em momentos de pressão, manter o grupo unido e focado é fundamental para evitar desgaste interno.
Filipe Luís tem buscado reforçar a confiança dos jogadores, enfatizando a importância da reação coletiva e do comprometimento em cada fase do jogo. Esse trabalho psicológico pode ser determinante para a virada de desempenho. Ainda não há qualquer sinal oficial de risco iminente de demissão, mas no futebol o cenário pode mudar rapidamente dependendo dos resultados. A sequência de jogos passa a ser decisiva, não apenas para a temporada, mas também para a consolidação do trabalho da comissão técnica. Cada partida se transforma em um termômetro do ambiente interno. Caso o Flamengo apresente evolução clara, com desempenho sólido e postura competitiva, a tendência é que o clima se estabilize e o respaldo ao treinador se fortaleça. Por outro lado, se os mesmos erros persistirem, a pressão externa pode se intensificar, gerando debates mais fortes sobre o futuro do comando técnico. A expectativa interna é de um time mais agressivo, organizado e emocionalmente preparado para lidar com a responsabilidade do momento. O foco está em transformar a frustração da derrota em motivação para uma atuação dominante dentro de casa. Esse tipo de resposta costuma ser determinante para mudar narrativas em ambientes de alta cobrança. Filipe Luís demonstra serenidade nas declarações e mantém um discurso centrado em evolução e trabalho. Essa postura é vista como positiva, pois evita aumento desnecessário de tensão no ambiente. Ainda assim, ele sabe que no futebol de alto nível, a paciência é limitada e que resultados continuam sendo o principal critério de avaliação. O jogo de volta, portanto, não será apenas mais um compromisso no calendário. Será um verdadeiro divisor de águas para o momento do Flamengo. Uma vitória convincente pode representar a retomada da confiança e a consolidação do trabalho do treinador. Já um novo tropeço pode ampliar o debate sobre a capacidade de reação da equipe. Diante desse cenário, a pergunta que fica no ar é inevitável. O Flamengo conseguirá dar a resposta que a torcida espera dentro de casa? E mais do que isso, Filipe Luís conseguirá transformar a pressão atual em um ponto de virada para afirmar seu trabalho no comando da equipe? Agora eu quero saber a sua opinião, nação rubro-negra. Você acredita que o treinador deve continuar no comando e ter mais tempo para implementar suas ideias, ou acha que a pressão já começa a pesar demais nesse momento? Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma atualização quente sobre os bastidores do Flamengo. E aproveita para assistir ao próximo vídeo recomendado. Tamo junto, nação! Até o próximo vídeo!